Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe o seu dia. Hoje o nosso tema é Somos salvos pela graça de Deus. Nossa leitura está no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12 ao 21. Mas eu peço a você que deixe a sua curtida, compartilhe, se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações. Todas as manhãs eu trago uma mensagem para abençoar a sua vida e uma oração. E a nossa leitura está no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12 ao 21. E a palavra do Senhor fala assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram. A semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensa para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um, muitos mais dos que receberam a abundância da graça, e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos, para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornarão pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Espírito Santo aplique essa palavra em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amados, aqui está falando de Adão e de Jesus Cristo, né? Falando que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte. Assim também a morte passou a toda a humanidade. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, né? Que o pecado é uma ofensa para Deus. Porque muitos morreram pela ofensa de um só. Mas a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Aqui fala também que por um só homem entrou a ofensa e veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, que foi Adão. Por um só ato de justiça veio a graça, sobretudo para a justificação, que é Jesus. Quando aceitamos Jesus, nossos pecados são justificados, que dá vida. Porque como pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Adão foi desobediente, mas Jesus foi obediente. Aí fala, a lei veio para que aumentasse a ofensa
Mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça de Deus, que veio através de Jesus Cristo. Por causa da desobediência de Adão no início da criação do mundo, quando desobedeceu o Senhor Deus, comendo do fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal, entrou o pecado no mundo. E o homem perdeu a comunhão com Deus, sendo condenado à morte eterna. Mas Deus é misericordioso, envia seu Filho, Jesus Cristo, e pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus, somos salvos para a vida. Nossos pecados são justificados. E não há salvação em nenhum outro pela qual devamos ser salvos. Só Jesus salva. Está lá em Atos, capítulo 4, versículo 12. Que não há salvação em nenhum outro pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus Cristo. Deus envia seu Filho, Jesus Cristo, para nos livrar da condenação eterna, porque através de Adão entrou o pecado no mundo, quando ele desobedeceu o Senhor. Por isso nós vemos a consequência do pecado, toda a humanidade sofrendo. Hoje a maldade, a violência está demais, mas Jesus veio para que nós sejamos salvos, E pela graça de Deus e a fé em Jesus Cristo, nós somos salvos da condenação que há de vir sobre a humanidade. Só Jesus salva o homem do pecado, porque o pecado entrou por meio de Adão, mas Jesus é justo. Ele justifica os nossos pecados quando aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador. Nossos pecados são justificados e somos salvos para uma nova vida em Cristo. Nascemos de novo, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Fica essa palavra ao seu coração, permita orar por você. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por esse dia que se inicia, que a sua presença venha estar conosco, guiando os nossos passos, nos protegendo, nos guardando, guarda a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus. Traga a cura de toda doença em nossas vidas, toda enfermidade, em nome de Jesus. Traga provisão financeira, abra as portas de emprego, em nome de Jesus. Libere aquela causa na justiça, em nome de Jesus. Amém. Tome posse, que Deus abençoe seu dia, abençoe seu trabalho e até mais.